E o time do Grêmio parece que terá novidades para enfrentar o Cuiabá, novidades significativas. Até uma delas parece que é Rafinha na lateral esquerda, uma coisa que eu acho que todo gremista fala há 200 anos para tentar. E cara, ontem à noite eu estava assistindo ao canal do Duda Garbi entrevistando o Rafinha. E hoje eu mandei mensagem pro Duda e perguntei quando foi gravado, né, o programa. Ele disse que ele olhou exatamente a data, foi dia 30 de julho a gravação disso, uma sexta-feira. Então, claro que foi antes do pagode, foi antes de outros resultados ruins, mas não faz tanto tempo não, né? Faz 17 dias, digamos assim. Então, ainda é um contexto recente do Grêmio ali no Z4, essa situação bem parecida. E ele fala uma coisa interessante, eu vou tentar colocar aqui alguns segundos dessa fala, só um pedacinho da fala dele na reta final já do vídeo. Quem quiser ver inteiro, obviamente, acessa lá o canal do Duda. Mas ele fala isso aqui, ó, sobre o grupo do Grêmio. Vamos ver se dá pra ouvir aí direitinho. Eu sou um malandro, velho. Eu sou um cara que tem sensibilidade pra essas coisas. Sabe, ele no vestiário do Grêmio é muito bom, cara. Não tem nenhum vagabundo, não tem nenhum uma laranja podre, não tem nenhum safado ali não, velho. Entendeu? Eu tenho sensibilidade pra isso aí. Eu convivi com os melhores e com gente difícil também de lidar. Eu sei muito bem que eu sei o que eu tô falando, entendeu? Ali todo mundo quer jogar, entendeu? Todo mundo quer participar, mas ali não tem vagabundo. No torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo, que todo mundo tá com o mesmo objetivo. As coisas não estão acontecendo, mas, velho, o futebol é dinâmico, a gente tá lutando pra isso, pra voltar, entendeu? Assim, quanto é. Aí depois ele já muda de assunto, fala das críticas e etc e tal. Mas, enfim, ele faz um elogio muito forte ao grupo do Grêmio, ao clima do grupo do Grêmio, aos jogadores como um todo. Claro, ele não diria nada diferente disso, ele não diria o oposto. Mas eu sempre tenho faço essa análise quando as pessoas dizem algumas coisas. Ele não, obviamente não diria o oposto se ele achasse que tinha vagabundo no clube, que o clima tava uma bosta. Ele não diria isso. Mas talvez ele não diria o que disse também. O Duda Garbi não obrigou ele a dizer, e aí, cara, como é que é o clima? E aí, tem vagabundo lá? Se o cara perguntasse isso, aí talvez ele tivesse que dar uma, né? Mas não, o assunto nem era exatamente esse, ele só falou do momento ruim, alguma coisa das críticas da torcida, como é que ele lidava com as críticas. E ele, por iniciativa própria, né, falou, cara, o grupo do Grêmio é muito bom, não tem ninguém vagabundo, todo mundo tá querendo muito sair dessa situação, tá todo mundo, né, imbuído ali na causa. Eu achei interessante, cara, e ouvindo a entrevista, eu vi a entrevista inteira, né, ouvindo todo o papo, é, claro que o Rafinha é uma figura, ele se auto exalta bastante, ele tem uma autoconfiança, quase uma marra até, né? E cara, vamos combinar, né? O cara com toda essa bagagem aí de Europa e acho que, sei lá, quase uns 10 anos de Bayern de Munique e virado em título, cara, não tem como não ser um pouco, né? Aí daqui a pouco vai que o Lucas Von criticar um cruzamento dele, ele vai dizer, pô, velho, jogou onde, fera, sabe? Então dá pra entender um pouco, assim, dessa armadura, assim, né, com a qual ele se posiciona e se comunica. Mas fora isso, cara, foi uma entrevista bem interessante, assim, tu vê que o cara é daquela turma de jogadores que tem uma cabeça um pouco diferenciada, que sabe fazer algumas leituras, sabe se expressar, sabe entender cenários. E aí eu fiquei pensando, cara, porra, é um desperdício esse cara tá no banco do Grêmio, né? E eu acho que no lugar do Wanderson ele tem que estar no banco mesmo. O guri tá voando e tem mais vitalidade, mais vigor. A gente precisa dessa intensidade desesperadamente, né? O nosso time carece muito dessa intensidade. Mas, poxa, esse cara 2 anos atrás estava no Flamengo ali que destruiu a América inteira, né? Destruiu o Brasil, fez todo mundo entrar na roda. Não pode ser um cara tão, né, desprezível para um time que tá no Z4, afundando, batendo cabeça. E aí a gente sempre fala de testar ele de repente avançado, junto com o Wanderson, né, ali na ponta direita, ou mais pro meio, ou na lateral esquerda, que talvez seja o que mais caia de madura. Não sei como ele vai reagir na esquerda, né, não sei se ele já jogou assim, não tem essa lembrança, não sei como ele vai, se ele vai se adaptar.
Mas, cara, a gente tem olhado os jogos do Cortez, que tá numa ladeira abaixo, assim, há um bom tempo já. O Diogo Barbosa entra e a coisa sequer melhora. A gente tem visto, né, a situação ali na esquerda. E a gente conhece o histórico do Rafinha, não tem como ser muito pior, cara, sabe? É uma coisa, pelo menos, a ser testada. Se incrivelmente for pior, beleza. Aí tu contrata alguém ou tu faz outra coisa, bota o Cuiabano da base lá, dizem que é um bom guri, faz alguma coisa. Mas deixar como tá é bizarro, sabe? A direção alegar que não quer contratar é muito estranho, cara. A mesma direção que disse, o Herman disse numa entrevista, que há uns 2 meses atrás tentaram contatar o Wendel, né? E ele disse que não, que queria ficar na Europa mais um tempo e tal. Até acho que o Herman nesse episódio estava se defendendo, né? Porque muito torcedor fala, são os incompetentes, o Wendel se jogando pro Grêmio nas redes sociais e o Grêmio não tenta. Daí ele falou, cara, a gente tentou, né? Deu para entender que o Wendel faz um teatrinho nas redes sociais, mas que na prática, quando foi contatado, né? Não, eu quero ficar mais um pouquinho na Europa. Então, o Grêmio até se defendeu nesse sentido, eu entendi a defesa deles, faz sentido. Mas aí, há 2 meses tenta o Wendel e depois não precisa mais lateral esquerdo. Não, se não for o Wendel, que já jogou aqui, que a gente conhece, que é, né? Então não tem mais ninguém que possa jogar no Grêmio, é só o Wendel. É muito sem sentido, é muito aleatório as coisas que o Grêmio faz, sabe? Mas enfim, o fato é que tem um buraco ali. E hoje, depois de ver essa entrevista do Rafinha ontem e de ficar pensando nisso, acordo com a notícia de que talvez o Grêmio tenha mudanças significativas para o jogo contra o Cuiabá. E uma delas seria, vamos acompanhar, as notícias tem umas atravessadas, umas que desmentem, umas que... Mas a última que eu ouvi foi de que talvez o Filipão tente o Rafinha na esquerda. Eu acho que está caindo de maduro. As outras duas mudanças são Maicon no meio de campo, mas talvez mais avançado no lugar de Jean-Pierre. Olha, eu acho o Maicon, né, que o Maicon é insuficiente para Grêmio já, não é de hoje. Mas sinceramente, o JP tá tão inoperante, tão sem intensidade, tão deixando a desejar ali que, cara, quando vê vai ser um acréscimo. O problema do Maicon é que vai ser um acréscimo por quanto tempo? Tu vai resolver, se ele for bem, tu vai resolver ali a história por 60 minutos, por 50, qual é o do Maicon? Então, quase metade do jogo talvez tenha que colocar alguém no lugar do Maicon e achar outra solução, né? Esse é o problema. Mas de repente se ele entra bem, constrói um resultado, aí só administrar depois é um pouco mais fácil. Vamos ver, né, cara? Se o Maicon conseguir mostrar um pouquinho do que ele sabe, e mesmo que a intensidade dele não seja o forte hoje em dia, talvez supere a do Jean-Pierre, né? O que é chocante, mas é uma verdade. E a outra substituição seria o Villasanti, né? Villasanti, que foi contratado, e essa é uma entrada óbvia no time. E aí o meio de campo ficaria com Thiago Santos, Villasanti e Maicon, né? E aí o resto é o de sempre, né? Alisson, Douglas Costa e Borja no meio. E só a zaga também, que teria mudanças devido à suspensão do Jeromel, né? Terceiro amarelo. E Kahneman ainda não ter voltado. Aí vamos de Rodrigues e Juan. A zaga está bem descaracterizada. Mas o resto é Wanderson e Chapecó, parece que fica ainda também, foi a notícia que eu ouvi. Na lateral esquerda, a grande novidade seria Rafinha. Eu boto fé. Mas enfim, por hora é só especulação. Talvez amanhã, horas antes do jogo, já tenhamos notícias mais quentes. Vamos acompanhar. Feito, era isso. Falou. Abraço.